Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Eu sou o professor Isaías Soares e estamos dando continuidade às nossas aulas sobre escatologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é quando será a volta de Cristo. Quando será a volta de Cristo? O texto básico que nós vamos nos ater hoje para a aula está em Mateus capítulo 24. Também, antes de lermos o texto, eu gostaria de convocar os irmãos para assistirem os vídeos de introdução à teologia na Missão Batista, no site Missão Batista, do pastor Marco Teles. Marque esse nome, Marco Teles. Assista o vídeo Introdução à Teologia. Estamos trabalhando em conjunto. Mateus 24, versículo 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? A pergunta era: qual vai ser o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. O próprio Jesus dá uma resposta aos discípulos de quando será esse tempo. Lá em Mateus, também no capítulo 24, versículos 36 em diante, Jesus falou o seguinte: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. Veja que Jesus, ele diz que o dia e hora ninguém sabe, e que a volta de Jesus será repentina. Então é estranho pessoas estarem marcando data para a volta de Cristo, divulgando isso na mídia, na internet, nos meios de comunicação. E no passado as pessoas divulgavam também nos meios de comunicação de sua época, porque Jesus disse que a volta será repentina. Alertou a igreja para que isso vai acontecer de uma forma natural. Então, para nós cristãos, quando alguém diz que o mundo vai acabar, ele está dizendo, em outras palavras, Cristo voltará, porque a volta de Cristo e o fim do mundo são coisas que estão correlacionadas. Cristo voltará, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar quando Cristo voltar. Então nós temos uma ligação direta com relação a isso. Mas quem são essas pessoas que marcaram datas para o fim do mundo? Alguns eram fanáticos religiosos, outros pseudos profetas, outros teólogos, outros estudantes, outros videntes, que tentaram enganar as pessoas marcando datas. Alguns tomaram como base cálculos mirabolantes, fizeram e fazem previsões sobre a vinda de Cristo. Nós precisamos ficar alerta com relação a esses profetas, a essas datas e tudo mais. Mas como que a gente identifica uma igreja verdadeiramente cristã? Eu vou falar sobre isso um pouquinho, falar 5 pontos sobre como identificar uma igreja verdadeiramente cristã. Você pode até pegar um caderno, uma caneta, anotar. Eu acho que vai ser útil para os nossos estudos posteriores, futuros. Porque como que você identifica uma igreja verdadeiramente cristã? Como que você sabe qual o critério que você tem? É um critério seu? É um critério bíblico? Que critério é esse? Então eu vou falar 5 pontos para você identificar uma igreja verdadeiramente cristã,
Porque como eu vou falar e citar nome de algumas denominações que estão envolvidas com essas previsões da volta de Cristo, eu não queria ferir ninguém, mas eu tenho que ser fidedigno à Bíblia e tenho que mostrar que alguns critérios são usados, algumas doutrinas são comuns ao povo de Deus. Não existe uma denominação que é exclusiva do Senhor. Jesus não escolheu uma denominação. Então, vamos ver quais são as doutrinas essenciais para a salvação. Primeira coisa, primeira doutrina: a Bíblia é o único livro de fé e prática. O único livro de fé e prática. Então, a Bíblia é uma revelação escrita de Deus para nós. Ela é completa. Tudo o que Deus quer que o homem saiba sobre a salvação, sobre o que vai acontecer, está aqui, do Gênesis ao Apocalipse. Portanto, se alguém vem dizendo que temos que ter a Bíblia e mais algum livro para interpretá-la, sai fora. Nós temos sim os comentários norteadores, nós temos os teólogos que produzem muito material bom, com boa exegese, com hermenêutica, procurando interpretar os melhores textos no grego e no hebraico, mas isso são comentários. Mesmo que você não tenha um comentário, nós defendemos o direito que você tem de livre exame e livre interpretação. Agora, como temos já pessoas que fizeram os exames de interpretações, nós lemos a Bíblia e vemos e interpretamos da forma que eles nos dizem, porque coincidem com o que o Espírito Santo nos revela também. Tá? Mas os livros hoje eles são iluminados, eles são inspirados como a Bíblia. Nós não precisamos de novos livros, novos profetas, novas revelações. A revelação está na palavra. Então, quando uma igreja usa a Bíblia como o único livro de fé e prática, nós dizemos que essa igreja é uma igreja verdadeiramente cristã. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não torna-se palavra de Deus. Alguns acham que a Bíblia torna-se palavra de Deus, porque quando você desfolha a Bíblia, escolhe um texto, lê, e se aquele texto falar ao seu coração, se tocar nos seus sentimentos, então aquele texto se tornou palavra de Deus. O outro não tocou, então não é. Não é assim. O critério nosso não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Queira você sentir ou não. As ordens de lá é para serem obedecidas. Queira sentir ou não. Também a Bíblia, a gente dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Contém palavra de Deus, mas contém palavra de homens, contém palavra do diabo. Não. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Se existem palavras de homens, é porque Deus permitiu. Que Deus usou homens para escrever a palavra. Então nós cremos que a Bíblia é o único livro de fé e prática. Essa é uma característica importante. Também a segunda característica é crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então o sacrifício de Jesus ele foi total. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pela fé e obra, nós somos salvos pela fé em Cristo. Como diz a palavra de Deus em Efésios 2:9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai chegar lá no céu e vai dizer, eu fiz isso, fiz aquilo, e vou entrar aqui no céu. Então, meus amados, a fé em Cristo, como único Salvador, não é o sacrifício, o meu sacrifício, não é crendo em outro profeta, não é crendo em videntes, não é crendo em outras pessoas, além de Jesus, é que eu vou me salvar. Também outra coisa importante de uma igreja verdadeiramente cristã, o terceiro ponto, é que a igreja crê na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas a doutrina, o assunto está. E você vai ver a presença de Deus se revelando como Pai, vindo à Terra em forma humana através de Cristo, e não nos deixando órfãos através do Espírito Santo,
Então nós vamos ter um módulo sobre o Espírito Santo que vai abordar muito bem esse conceito todo. Também um outro ponto, que seria o quarto ponto, é que Jesus ressuscitou e voltará. Quando os anjos foram tocados por Deus e avisaram aquelas mulheres, ele não está aqui, mas ressuscitou. Nós cremos nisso, nós cremos que Jesus voltará. Então, a volta de Cristo está marcada. E a eternidade. O quinto ponto é a eternidade. Nós cremos no juízo final. Nós cremos na vida eterna. Então, a igreja verdadeira crê na eternidade. Crê nesse juízo. Então, são 5 pontos. Bíblia, a palavra de Deus. Jesus, o único e suficiente Salvador. A Trindade. Jesus ressuscitou e voltará. E haverá o juízo final. Isto nos une. A igreja pode ter diferenças, vamos ver as diferenças das igrejas, o que nos separa, mas o que nos separa não envolve salvação. O que nos separa são interpretações dos dons do Espírito Santo, formas de administrar, liturgia, usos e costumes. Isso não tem nada a ver com salvação. Por isso, é importante que a gente saiba o que é verdadeiramente uma igreja cristã. Irmãos, outra coisa importante é que Jesus ele disse, nem dia e hora ninguém sabe. Então existem previsões. E eu li vários artigos para preparar essa aula sobre previsões que não deram certo, que não se concluíram. E eu peguei um artigo do Mendes, 2012, no site. Eu vou te dar o site, você pode verificar lá. O site é EBC, Empresa Brasil de Comunicações. E o artigo é: conheça as previsões do fim do mundo que não deram certo. Conheça as previsões do fim do mundo que não deram certo, de Mendes, 2012. Ele coloca uma lista de previsões e eu queria citar algumas, porque são várias, mas vou citar algumas para você ver como é verdadeiro essa afirmação de que pessoas marcam a data para a volta de Cristo. No século I, os primeiros cristãos interpretaram erroneamente a palavra de Cristo e acharam que Jesus já voltaria. Então eles venderam tudo e não queriam nem trabalhar. Então Paulo teve que ajustar esse entendimento deles, mostrando que Jesus não voltaria naquela geração, como não voltou. Na virada do primeiro milênio para o segundo milênio, cristãos europeus, eles acreditaram no fim do mundo. Então trouxeram várias crenças. Toda vez que tem a virada do milênio, existem crenças. Por exemplo, do 1999, houve muito burburinho com relação à virada do milênio, porque nós tínhamos um adágio que dizia: o 1000 chegará, do 2000 não passará. Também tinha uma previsão de Nostradamus. O Nostradamus ele diz o seguinte, dentro das suas profecias: no ano 1999, no 7º mês, do céu virá um grande rei de terror. Então, muitos interpretaram que Nostradamus estava dizendo sobre o final do mundo. Então, como ele já tinha fama, eles acreditaram que ele fazia previsões corretas, muitos ficaram com medo. Então, sempre que há um bug do milênio, sempre que há uma virada do milênio, acontecem esses burburinhos. Em 1346 a 1345, aconteceu a peste negra no mundo. Aconteceu uma epidemia, podemos dizer até uma pandemia, como sinal do fim dos tempos. Então as pessoas começaram a morrer, falaram: o mundo vai acabar, Cristo vai voltar. O mundo não acabou. Em 1843, William Miller, ele era um fazendeiro, estudante da palavra de Deus, e ele fazendo cálculos baseados nas palavras do profeta Daniel, ele chegou à conclusão que Cristo voltaria no dia 21 de março de 1843. Cristo não voltou, eles mudaram para 1844. Então Miller ele descobriu que foi um erro ele ter feito esses cálculos, se arrependeu
e voltou a seguir corretamente a Bíblia. O que era seguir corretamente a Bíblia? Não fazer previsões de datas. Mas ele tentou convencer o grupo que acreditou nele e ele não conseguiu. Ele falou: estou errado, eu estava errado. E havia nada mais, nada menos de 40 mil pessoas que tinham acreditado nele. Veja, irmãos, às vezes você faz uma previsão antibíblica, um monte de gente te segue. Às vezes você fala a palavra de Deus, sincero, meia dúzia de gatos pingados vão te seguir. Que interessante, né? E também em 1914 disseram que Jesus voltaria. Não voltou em 1914, marcaram para 1918. Não voltou em 1918, marcaram para 1920. Também não se concluiu, marcaram para 1925. Também não tiveram sucesso, marcaram para 1975. Hoje, eles dizem que vai haver o juízo final. Mas tivemos todas essas datas e tudo mais. Também, em 1982, o fundador da Coalizão Cristã, Pat Robertson, era um pastor que tinha um programa de televisão muito famoso nos Estados Unidos. Ele marcou a volta de Cristo para 1982. Ele caiu no descrédito. Também, em 1978, a seita Templo do Povo de Jim Jones. Jim Jones se dizia um profeta de Deus, um missionário. Ele levou cerca de 1.000 pessoas para a Guiana, lá em cima, depois do Amazonas, do Acre ali, e lá ele levou 974 cristãos a cometerem suicídio coletivo, para fugir da catástrofe da volta de Cristo, a catástrofe nuclear que estava iminente. Um louco, ele queria fazer uma comunidade só de santos na terra. Eu tinha uma vizinha que ela frequentava uma comunidade dessas aqui em Niterói. Eles fizeram um condomínio só de crentes. E quando aparece um grupo assim, querendo fazer da terra céu, da terra paraíso, você pode desconfiar. Tem problema ali. Também em 1993, 80 seguidores da seita Ramo Daviniano morreram carbonizados nos Estados Unidos. Também 53 pessoas da área do Templo Solar, em 1995, cometeram suicídio coletivo, dizendo que o mundo ia acabar. Também, toda vez que passa o cometa Halley, há um certo burburinho dizendo que o mundo vai acabar porque o cometa tem gás tóxico que vai contaminar a atmosfera da Terra e todos vão morrer. E a cada 76 anos, ele passou em 1910, depois passou em 1986 e depois, cada 76 anos ele passa. E muita gente acredita que o mundo vai acabar. Então, irmãos, para nós entendermos isso, nós temos que ver a palavra, ler a palavra. Ele diz: dia e hora ninguém sabe. Quando que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar no tempo de Deus, porque existem duas formas de vermos o tempo no grego: Cronos e Kairos. Cronos é o tempo da cronologia, do cronômetro, o tempo da hora do relógio, do calendário, o nosso tempo do sistema solar. E Kairos é o tempo oportuno, o tempo de Deus, o tempo certo. Jesus vai voltar no tempo certo. Vamos, na próxima aula, falar sobre o sinal falsos cristos. E vamos dar continuidade em Mateus 24. Vamos falar sobre todos os sinais do fim do mundo. Muito obrigado, até a próxima aula. Deus te abençoe.